E a gente começa te contando que a tabela com os valores do novo pedágio foi oficialmente divulgada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. De acordo com a publicação, que está lá no Diário Oficial da União, os valores ficaram dentro do que era previsto em contrato. A tarifa na Praça de São José dos Pinhais para carros e caminhonetes vai ficar no valor de R$ 22,60. Já a tarifa para caminhões e ônibus a partir de 3 eixos tem o preço fixado em R$ 67,80. No período final do contrato do Anel de Integração em novembro de 2022, o valor para automóveis, por exemplo, era de R$ 23,70. A ANTT afirma que os valores divulgados hoje seguem os parâmetros do contrato firmado a partir das propostas apresentadas nos leilões dos 2 lotes. O chefe de assessoria de comunicação da ANTT, que é o Luiz Alberto de Aquino, explicou que desde o leilão houve apenas uma correção de valores. A melhor forma de explicar para o cidadão os valores da tarifa é considerar que houve uma oferta de tarifa no dia do leilão e o que a ANTT fez foi fazer as correções de acordo com o índice inflacionário previsto no contrato a valores presentes. Então a tarifa atual é o valor da tarifa ofertada lá no dia do leilão, quando foi feito, acrescido do percentual de reajuste dos índices inflacionários desse período, daquela época lá do leilão até agora, quando o pedágio começa a ser cobrado nas praças de pedágio. Para o advogado Bernardo Strobel Guimarães, que é doutor em Direito do Estado e professor da PUC Paraná, as tarifas são calculadas a partir de uma série de serviços e obras que vão ser executadas. Apesar disso, ele explica que para o consumidor, ou no caso, o usuário da rodovia, os valores de serviços, como o do pedágio, sempre vão ser caros. Veja, quando a gente fala de preço de tarifa, né, existe uma percepção da sociedade que esses preços sempre são altos, né, seja na água, concessão de rodovia, energia elétrica, mas as pessoas precisam, né, também levar em consideração os custos de execução que estão por trás desses preços, né? Esses preços eles não são inventados, né, não é alguém que, né, cria o número e simplesmente o apresenta. Eles são o resultado, primeiro, de um esforço bastante técnico que a agência reguladora faz para, né, achar a tarifa de referência do leilão, ou seja, ela vai, antes de mais ninguém, né, um ente que é técnico, é um ente público que não está, né, vinculado ao mercado, enfim, é um ente, né, de governo, vai fazer os estudos necessários para fixar, né, qual é o valor dessa tarifa que reflete, né, o quanto de asfalto, o quanto de obra, o quanto de ambulância, o quanto de socorro mecânico, o quanto, né, de serviço de atendimento ao usuário, né, tudo isso precisa estar refletido na tarifa. Então, se você tem, né, uma concessão que quer ter índices de qualidade de primeira linha, que representa aquilo que tem de mais moderno para fins, né, de gestão de uma rodovia, necessariamente isso vai se refletir no preço. E aí preços mais baixos, né, necessariamente implicariam que você suprimisse qualidade disso. Para a Federação da Agricultura do Paraná, a FAEP, os novos valores não são os ideais, mas a necessidade de ter rodovias em boa qualidade é um preço a ser pago para poder escoar a produção. O presidente da federação, que é o Agde Meneghetti, também criticou esse alto custo para os motoristas, já nesse momento, que não existe rodovias em boas condições. Evidentemente vai ter muita gente que vai ficar brava, mas é aquela situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, nós não temos estrada, então você tem que fazer essa estrada o mais rápido possível. Então, enquanto não fazer, nós sabemos que nós, a sociedade, vamos ser penalizados, sim, pelos preços das rodovias que está aí, as concessões que estão propostas agora. Além do preço, o que é muito caro para a gente, que eu poderia dizer para você, é a rodovia quando você não tem ela. Aí é caro. Por quê? Atrasa os seus embarques, atrasa a movimentação da carga, atrasa a locomoção da população. Então, o que se vê aí, que foi aprovado já com audiências públicas, que foi feito, é justamente, o preço não vai ser daquele gostoso não, vai ser mais caro, mas dentro do momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter rodovias.
Para a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, que é a FETranspar, as tarifas ficaram em média 15,75% maior se comparado ao valor publicado no edital. A federação explica que a Praça de São José dos Pinhais, entre Curitiba e o litoral, é considerada a ponto onde toda a produção do estado precisa passar e também onde a tarifa ficou mais alta. O presidente da FETranspar, que é o Sérgio Malucelli, disse que o setor vai ficar atento para o cumprimento do contrato e também realização de obras. Essas tarifas não atenderam às expectativas do setor. Por isso, precisamos ficar atentos para que os investimentos previstos nos primeiros anos, obras de reparo, sinalização, prestação de serviço, sejam totalmente cumpridos pelas concessionárias que assumiram o trecho. Os valores ainda são altos para o setor econômico do Paraná, em especial para o transporte rodoviário de cargas. Edson Vasconcelos, que é o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, lamentou os valores anunciados e disse que a instituição esperava um desconto maior. Por outro lado, ele também lembrou que a falta de concorrência no leilão do lote 2 fez com que esse desconto ficasse no valor mínimo. Nós tínhamos uma expectativa de redução de tarifa. É claro que lá atrás nós sabíamos, até por auditorias, que dentro daquela tarifa antiga tinha 30% que era corrupção. Então nós entendíamos que aqueles 30% a gente deveria ter de sobra, né? Porém, houve uma decisão de expandir a malha. E a expansão da malha pegou parte daquela parte da BR que já estava madura, que já tinha um tráfego adequado, para subsidiar partes que não estavam, talvez, com tanta maturidade. Então, sabíamos que nós não teríamos aquele desconto total. Também temos no lote 2 a falta de concorrência. O desconto foi mínimo. Nós não tivemos ali uma concorrência direta que desse tanto desconto quanto deu no lote 1, que foi mais de 18%. Então, se tivesse 18% ali, também teríamos ali um fator interessante de desconto. Mas o mais importante agora é que nós temos que ter a prestação de serviço, principalmente o Paraná não pode ficar 2 anos e meio da forma que ficou. A prestação de serviço, principalmente quando nós falamos do setor produtivo de cargas, ele é fundamental, porque nós temos vários casos, até de acidentes com morte nas praças de pedágio que ficaram abandonadas. Nós precisamos urgentemente ter a prestação de serviço. E ao longo do tempo, nós temos que achar subterfúgios para poder tirar de uma praça ou outra que ficaram carregadas, essa pressão para colocar em outros pontos de arrecadação. Ouvimos aí vários representantes do setor produtivo em relação ao pedágio. Agora, o governo do estado também se pronunciou. Entende que os valores estão dentro do esperado e reforça que vai cobrar os serviços que as concessionárias vão ter que prestar. Para o chefe da Coordenadoria de Concessão do Departamento de Estradas e de Rodagem do Paraná, o Guilherme Luiz Conte, não se pode comparar os preços atuais com os do antigo pedágio. Essa é uma percepção que ela é equivocada, porque nós estamos comparando tarifas que estão sendo praticadas na mesma localidade que era praticada anteriormente no antigo contrato de concessão, porém elas representam serviços distintos do que eram oferecidos anteriormente aos que serão oferecidos atualmente. Para darmos um exemplo mais prático disso, nós podemos o exemplo da Praça São José dos Pinhais. O antigo contrato de concessão, caso ele estivesse em vigor atualmente, ele estaria cobrando do usuário R$ 31,30 por passagem para o veículo leve, sendo que ele não teria nenhum outro investimento adicional aos que já tinham sido feitos no antigo contrato de concessão. Ao passo que o novo programa, ele está cobrando atualmente, ou irá cobrar atualmente, R$ 22,60, sendo que ele fará diversos investimentos nesse mesmo segmento. Então, essa comparação pura e simples, ela acaba desvirtuando o que é o novo contrato de concessão, comparando com o antigo contrato de concessão, que tinha um outro escopo de serviço a ser feito. Tem repercussão política também. O deputado Arilson Chiorato, do PT, que era presidente da Frente Parlamentar do Pedágio na legislatura anterior, criticou os valores e afirmou que é preciso trabalhar para que as próximas concessões tenham mais concorrentes do que o que a gente viu aí nos leilões dos lotes 1 e 2. A disputa nossa sempre foi sobre o preço das tarifas, a segurança nas estradas e as obras, né? O lote 1 e o lote 2 praticamente repetem o preço do passado. A Praça de São José dos Pinhais é só 70 centavos mais barato por tarifa de passeio, né, de veículo de passeio, do que era. R$ 22,60, era 23 e os quebradinhos. Quando é caminhão, é mais caro do que era no passado. Então, assim, nós podemos permitir que isso ocorra novamente. Acho que a gente teve avanços
essa frente parlamentar aqui da casa conseguiu avançar e fazer com que algumas coisas acontecessem, como a questão, né, do degrau tarifário que está sendo discutido, o contador de tráfego de veículos, que é o detectar que passar mais veículos na praça do que o estimado abaixo a tarifa. A gente conseguiu também fazer com que a curva, né, do aporte fosse aumentada de 1 para 18. Isso influenciou. Mesmo assim, o lote 1 e 2 teve muita dificuldade. O lote 2 praticamente teve um concorrente no que não deu desconto, 0,08. Então agora a gente tem que lutar para que o lote 3, 4, 5, 6 tenha maiores concorrentes, maior condições de oferecer mais desconto, que a gente garanta as obras e a segurança. Já o deputado Requião Filho, também do PT, afirmou que o valor final, muito próximo do que era cobrado na antiga concessão, já era esperado e que o presidente Lula concordou com esse modelo proposto pelo governador Ratinho Júnior. Aconteceu o que nós dissemos que ia acontecer. Não tem tarifa mais barata, já tem correção de preço em cima da tarifa. Tem uma praça com 50% de desconto, com novas praças a serem colocadas. O que nós temos, na verdade, é uma cópia do pedágio antigo, sem garantia nenhuma de obra. Um pedágio que vai gerar problemas para toda a economia paranaense. E, infelizmente, esse pedágio é um pedido feito pelo Ratinho Júnior ao presidente Lula e acatado pelo presidente. O Paraná, pelos próximos 35 anos, vai sofrer com esse pedágio, mas não foi por falta de aviso. Segundo o governo do Paraná, não dá para comparar, então, como a gente já demonstrou aqui na fala do Estado, né, o valor dos antigos pedágios com os atuais, porque se os contratos anteriores estivessem ativos, já teríamos uma correção no valor, chegando aí a R$30, de acordo com o cálculo ali do representante do DR. Nesse cenário de atualização dos valores com base no tempo, o governo disse que os novos pedágios tiveram reduções significativas. No lote 1, a redução é de 33% a 47%, o pedágio de São Luís do Purunã caiu 33%, na Lapa e também em Imbituva a redução foi de 44%, em Porto Amazonas de 47% e em Irati a redução é de 43%. No lote 2, as reduções ficaram de 26% a 63%, São José dos Pinhais teve uma queda de 28%, Jacarezinho uma diminuição no valor de 63%, Carambeí de 26% e Jaguariaíva de 36%. Antes de mais nada, é importante reforçar aqui que o pedágio é necessário para que o Paraná se desenvolva. O que nós estamos discutindo aqui é a planilha de preços. E aí, fatos são fatos. Não baixou o quanto prometeram em todas as praças. A promessa era uma redução média de até metade do valor. Em apenas uma praça do estado nós tivemos isso efetivamente acontecendo. Em Jacarezinho, na região norte. Lá o pedágio caiu de R$24 para R$12. R$24 no passado, R$12 agora. Jacarezinho, que já teve o pedágio mais caro do país no contrato antigo, hoje teve uma redução de 50% da tarifa que será cobrada a partir dos próximos dias. Mas em outras praças, como a de Carambeí, nos Campos Gerais, a redução foi mínima, de menos de 1%. E talvez a praça mais simbólica do Paraná, que é a da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, que é o portal de toda a produção agrícola do estado, por exemplo. Todo mundo tem que passar por ali para chegar ao porto, todo mundo tem que passar por ali para chegar às praias aqui do nosso litoral. Então é uma praça muito utilizada. Aí tem ali a comparação, primeiro crua, né? Era 23, passou para 22. Então menos de R$1 aí a diferença em relação ao que foi cobrado lá em 2021. E aí vem a explicação dos especialistas. Olha, a gente parou de cobrar lá em 2021. Nesses 3 anos, até aqui, haveria correções, né? Todo ano, vocês lembram, o pedágio aumentava. Então, o valor hoje, nos moldes do antigo contrato, seria de R$ 31,60, R$ 31,40, algo nesse sentido. O preço que estamos cobrando é de 22 e qualquer coisa. Então, são quase R$10 de diferença em relação ao antigo contrato. Eu acho que é importante comunicar direito as coisas. Sinto ali uma falta de explicar no detalhe às pessoas para que esse sentimento, que às vezes não é verdadeiro, de que estamos pagando a mesma coisa ou estamos pagando até mais, permaneça. Então é importante explicar que nós congelamos uma tarifa de 3 anos atrás e não podemos comparar como se ela ainda estivesse vigente, porque ela não estaria. Agora, a gente tem que entender que o pedágio tem o preço que custa a segurança.
Ok, vamos pagar. Mas o que nós temos que ter de fato é a certeza que as obras serão entregues. Ok, vamos pagar, há um custo para termos rodovias em boas condições. Mas nós temos que ter a BR-277 duplicada de ponta a ponta, lá de Foz do Iguaçu até Paranaguá. O Paraná é um dos estados mais ricos da nação. Não é possível que a nossa principal rodovia, que corta o estado de leste a oeste, ou de oeste a leste, como queiram, não seja duplicada. A rodovia que circula boa parte da riqueza do agronegócio do estado e, por que não dizer, do país. Vocês já pararam para pensar que nós não temos até hoje a duplicação entre Curitiba e Londrina? As duas principais cidades do estado? Nós estamos em 2024, amigos. Nós não temos hoje uma rota duplicada de Curitiba a Londrina. Agora que a 445, lá depois de Ortigueira, está sendo duplicada até Londrina. E vai ser duplicada pelo estado, não é nem no novo pedágio. Mas quando você olha do ponto de vista da questão de infraestrutura rodoviária do estado, nós estamos muito atrasados. As principais rodovias não estão nem duplicadas. Nós precisamos resolver isso. O Paraná tem uma condição que nenhum outro estado no país tem. E vamos lembrar lá da aula de geografia do Paraná? Vocês lembram como é que a gente tem o nosso relevo? O primeiro, o segundo e o terceiro planalto? Nós temos serras aqui que são quase intransponíveis, que são verdadeiros desafios para a nossa engenharia rodoviária. Nós temos aqui entre Curitiba e Ponta Grossa São Luís do Purunã. Falando com um amigo ontem, ele ficou 40 minutos na Serra de São Luís, deu um acidente lá, travou tudo. Nós temos que achar soluções para isso. Nós temos ali na região de Guarapuava a Serra da Esperança, que toda hora trava, que é o caminho entre Cascavel e Curitiba. Nós temos entre Curitiba e Londrina a Serra do Cadeado, ali na região de Ortigueira, outro problema. Então, as nossas necessidades não são as mesmas que São Paulo. O pessoal olha para São Paulo, olha lá, foi esse o modelo. O modelo de São Paulo não nos serve, porque os nossos problemas são maiores. Aí eu vejo muita gente falando de Santa Catarina, porque Santa Catarina custa 5 o pedágio. Primeiro que não é verdade, faça a conta direito. Se você for para Balneário Camboriú, que é um destino frequente dos paranaenses, você passa por 3 pedágios de 5. Então você pagou 15. Essa é a conta real. Você pagou 15 por uma estrada que não tem obras, por uma estrada que toda hora trava na 101, por uma estrada que tem problemas crônicos. E você passou por 3 praças. Volto no sentimento. A conta tem que ser feita de maneira completa e tem que ser explicada às pessoas. Então você paga 15 para chegar em Camboriú. E você paga agora cerca de R$20 para chegar em Paranaguá. Ah, Mark, é mais longe, mas o desafio da estrada é diferente. De tudo isso, é importante entendermos que, ok, vão cobrar. Eu acho que o presidente da FAEP, da Federação da Agricultura, falou bem. É o preço da estrada segura, mas as obras têm que ser entregues. As serras, por exemplo, precisam ser resolvidas. E, em tese, elas estão previstas, soluções para elas estão previstas no edital que foi aprovado. Agora é pegar a lupa e cobrar para que tudo isso seja colocado em prática. E lembro também que o leilão foi afetado pela falta de disputa. O preço poderia ser menor se a disputa fosse maior e o desconto oferecido lá no leilão fosse maior. O lote 2, que é esse que a Bia trouxe aí, que liga Curitiba ao litoral do estado principalmente, teve ali um desconto de 0, qualquer coisa, porque só teve uma empresa interessada. E por que só teve uma empresa interessada? Porque nós tínhamos um cenário de insegurança jurídica, vocês lembram? A juizona aqui de primeiro grau que mandou cancelar o lote 1. Aí olharam para o lote 2 e falaram, vocês estão pedindo o quê? Alguns bilhões em investimentos para uma juíza qualquer dar ali uma decisão que vai me deixar inseguro, que vai colocar o meu investimento em risco? O pessoal fugiu. Você está vendo o preço da insegurança jurídica? Talvez a gente continue pagando por algum tempo. Nós continuaremos pagando o preço da insegurança jurídica, como o Mark alertou aqui, enquanto todos os atores políticos do Estado, enquanto todas as pessoas relevantes que têm conexão com esse projeto não entenderem que é mais importante do que você fazer um palanque político.
mais importante do que você talvez trazer bravata, fazer uma disputa eleitoral, mas ser de fato um pacto pelo desenvolvimento do Estado. Todos os atores, tanto a juíza, mas parte da oposição que a todo momento buscava ali uma chicana, um instrumento para poder melar o processo ou para trazer dúvidas sobre ele. Por quê? Muitas vezes eles não queriam ver ele executado. Então essas manobras fez com que investidores, potenciais interessados se afastassem. E isso faz sim com que o dinheiro fuja. Porque esses fundos de investimento que ficaram responsáveis, né, que ganharam essas concessões, eles captam dinheiro do mercado. E para que eles consigam ter essa captação, eles fazem ali os prospectos, mostram o investimento, apresentam taxa de rentabilidade, dizem quando vão começar, quando vão terminar, em que momento que o dinheiro entra, e captam esse recurso. Dinheiro internacional, que está acostumado ali a investimentos em dólar, que foge do risco de algumas guerras e olha para o Paraná. A coisa ali pode dar certo. Mas descobrem que muitas vezes a guerra ali, o problema da panela de caranguejo, impede que esses investimentos aconteçam. E alguns outros pontos da verdade que têm que ser restabelecidos. Quando a gente olha a inflação de novembro de 2021 para cá, você tem ali um INCC, que é o índice que corrige os dados da construção civil, de mais de 12%. Então, quando você tem esse tipo de crescimento, a construção civil impacta direto na questão do pedágio. É inimaginável você imaginar, projetar que os valores seriam os mesmos. Quando você olha o acumulado do IPCA, a mesma coisa. Quando você olha o valor dos combustíveis, a mesma coisa. Tudo subiu. Agora, a oposição, mais do que talvez fazer um palanque, eles têm o dever de cobrar para que impeçam, Mark e ouvintes, do que aconteceu nos governos anteriores, que em algumas estratégias políticas foram retirando obras para baixar artificialmente a tarifa do pedágio. O que a gente não pode admitir é que isso aconteça. Então, a oposição tem um papel importante, mas não é ficar fazendo bravata ou confusão ou tentando afastar a paternidade. Nesse caso, o modelo do pedágio, ele foi avalizado pelos paranaenses, confirmado pelo Ministério dos Transportes, e pelo que a gente tem acompanhado, o setor produtivo entende a importância, porque compreende que a gente paga pelo custo do transporte, seja no pedágio, seja nas estradas ruins ou na quebra de safra. Agora,